Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és tão bom, Senhor. Digno de ser honrado, louvado, engrandecido, exaltado. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado por esse tempo precioso, onde nós podemos nos expor às verdades da tua palavra e entender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor já conquistou através de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. E somos tão gratos a Ti, Pai, por podermos usufruir dessa vida abundante. E nessa vida abundante, já conquistada por Jesus, cura faz parte, milagre faz parte. Sim, Senhor, restauração faz parte, mudança de comportamento faz parte. Oh, sim, Senhor, todo o pacote de bênçãos o Senhor já nos proporcionou. Em potencial nós já temos tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. E cura faz parte, milagre faz parte, sinais, maravilhas, prodígios, tudo isso vem de Ti, Senhor, e é para verdadeiramente nós usufruirmos e desfrutarmos mesmo nessa terra dessa vida maravilhosa, a vida eterna, que podemos já viver no dia de hoje e para todo sempre. Nós somos tão gratos e queremos mesmo nos expor a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, receber, acolher no mais íntimo do nosso coração e praticar as verdades já ouvidas, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Deus é bom. Amém? E a gente estava cantando justamente isso, da bondade dele, né? Essa bondade nos seguirá para todos sempre, em todos os momentos da nossa vida. Amém? Marcelo, ele algumas vezes, em alguns momentos aqui, dirigindo o culto, ele falou acerca dessa questão, né, de haver uma unção específica nesse lugar para o dia de hoje. E, irmãos, com certeza absoluta, isso é um fato, e ele estava inspirado pelo Espírito falando isso. E ele falou não uma, nem duas vezes, mas umas 3 vezes no mínimo. Ele comentou sobre isso, porque existe algo em Deus, irmãos, que Ele não desperdiça oportunidades. No momento que nós, por exemplo, que a gente colocou lá, culto de cura, Ele vem com a manifestação, como Jeová Rafá, para trazer um benefício para a nossa vida, irmãos. Alcançar a nossa vida nessa área. No mínimo, vem com instruções para que nós recebamos a palavra e fé seja gerada no nosso coração nessa área, para que a gente possa viver, desfrutar de uma vida, não é nem mais recebendo cura, mas é andando em saúde divina. Na verdade, o desejo de Deus em Cristo já foi cumprido sobre cura. Amém? Cura é um fato, cura não é uma promessa. E a gente precisa ter esse entendimento. Cura, irmãos, não é uma promessa de Deus. Cura não é para acontecer, cura já aconteceu. Amém? É como a salvação. A salvação para a humanidade foi conquistada por Cristo quando Ele foi à cruz do Calvário e Ele pagou o preço. Não é? O seu sangue que foi vertido naquela cruz proporcionou para a humanidade, irmãos, a salvação. Agora, quando a gente recebe Jesus como Senhor da nossa vida, não é? Quando a gente declara, confessa com a nossa boca, não é? Que Ele é o Senhor da nossa vida e a gente o recebe como Senhor e Salvador, então aquela salvação que já foi providenciada por Ele na cruz, a gente vem e toma posse. É como se alguém, por exemplo, deixasse algum bem para uma pessoa, né? Uma herança para uma pessoa, e essa pessoa ficasse sabendo que recebeu essa herança anos depois. Mas no dia que a pessoa que faleceu e que tinha deixado lá a herança para aquela pessoa, a partir daquele momento, aquela herança já pertencia àquela pessoa. Ele só foi usufruir no momento que ele descobriu que tinha aquela herança. Então, muitas pessoas em Cristo, elas estão descobrindo ainda aquilo que Ele já tem. Mas já é nosso. Amém? Já é nosso.
E o que a gente precisa fazer é buscar na palavra, irmãos, é encontrar na palavra aquilo que já nos pertence. E cura já nos pertence. Amém? Diga cura, já me pertence. E o meu desejo hoje, que eu quero compartilhar com você, sobre algumas coisas da palavra, que são bem básicas, mas que são importantes para nós, recebermos as mesmas verdades. E o tema que eu escolhi foi justamente dizer isso, que a palavra, irmãos, é remédio. Amém? A palavra de Deus, ela é remédio. E deixa eu te dizer, é o único remédio que não tem contraindicação. Todos os remédios, o Herta é bioquímico, ele sabe disso. Todos os remédios que você toma, ele tem o seu benefício para aquela determinada área, mas ele pode sim afetar uma outra área. Ele pode trazer algum dano. Quem toma muita medicação pode trazer um dano, por exemplo, para os rins. E a gente precisa saber, entender essas coisas, porque o desejo de Deus é que a gente realmente não tome nenhum tipo de remédio. Mas uma vez que a gente toma, irmãos, deixa eu te dizer, não se condene sobre isso. Não fique preocupado porque você hoje está, por um motivo ou outro, tomando uma medicação por causa de uma determinada situação que você está enfrentando, mas coloca isso diante do Senhor, ora, não é? Consagra aquele remédio, que ele vai fazer bem e não mal, que ele vai atingir aquilo que ele foi destinado para atingir, e que ele pode, de uma certa forma, não atingir o seu organismo de uma forma negativa. Amém? Então não há problema nisso. E a fé que você tem, tenha para você mesmo. E tem pessoas que têm um certo radicalismo e querem trazer uma doutrina distorcida. Às vezes, alguém que diz, não tome mais remédio, creia em Deus, ande pela fé. Irmãos, isso é presunção. Ninguém pode chegar para outra pessoa determinando isso. Você entende isso? Não pode trazer esse tipo de condenação. Ei, rapaz, tu já está há tantos anos na igreja, já fez rema, já fez escola de ministro e ainda estás tomando remédio. Está fora, irmãos. A gente não pode agir dessa forma. Pelo contrário, a gente pode fazer com que essa pessoa receba da palavra, ela se alimente acerca daquele determinado assunto, pegue bons livros, como hoje Marcelo ele citou alguns deles, como o de T.L. Osborne, por exemplo, o de Kenneth Hagin também. Nós temos um acervo muito grande, assuntos importantes concernentes sobre a questão da cura, de como a gente mantém a nossa cura, não é? De como a gente recebe a nossa cura. Mas, uma vez que a gente esteja passando por alguma situação, onde na nossa caminhada, por causa de um corpo corruptível, lembre disso, nós temos um corpo ainda corruptível. E nós somos passivos de poder enfrentar no nosso corpo alguma situação que nós não estávamos esperando ou querendo. A gente precisa fazer a nossa parte, né? A nossa parte na palavra e em todas as áreas que a gente tome conhecimento para andar em saúde divina ou para andar da melhor forma possível que Deus deseja que a gente ande. Mas, uma vez que a gente está passando por alguma situação, passe, irmãos, crendo que isso vai ser rápido, amém? E que aquilo que você está tomando é algo que vai te favorecer e não te prejudicar. Amém? Agora a gente precisa entender uma coisa, e isso está bem estabelecido. A queda de Adão trouxe 3 situações para a humanidade. Situações essas que não estavam no script de Deus, né? No plano de Deus para a humanidade. Quando Adão ele caiu, o pecado ele entrou no mundo. E por causa do pecado, a enfermidade veio como consequência e a morte. O homem não foi criado para morrer. Por mais que a Bíblia nos ensine sobre a morte, essa morte física, né? Como a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Essa morte ela só veio como consequência da queda de Adão. Só que a gente não está na queda de Adão, irmãos. Amém? Jesus já veio e já colocou a ordem na casa. Adão trouxe, com a queda dele, o pecado entrou no mundo, por causa do pecado a enfermidade veio, a morte veio.
né? Mas Jesus, ele veio e a redenção dele fez com que o perdão, a cura e a vida eterna se manifestasse na nossa vida. Então, perdão, cura e vida eterna já foram estabelecidos por Cristo naquela cruz do Calvário. Então, do mesmo jeito que a gente tem fé para receber Jesus, quem aqui é salvo? É salvo, nova criatura? Você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza? Porque um dia você creu com o seu coração e confessou com a sua boca a sua salvação, né? A única garantia que você tem sobre sua salvação é o que a palavra diz. A palavra diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca, está salvo. Não é assim? O que invoca o nome do Senhor, está salvo. Então, se alguém chegar para você e querer dizer a você que você não é salvo, você tem argumento suficiente para dizer, não, alto lá, eu sou salvo. Isso por quê? Porque você tem fé na sua salvação. Você tem fé naquilo que você um dia, né, fez, que você orou, fez a confissão do pecador, né? Se arrependeu dos erros do passado, né? Pediu, creu que Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia e confessou Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por que é que esse nível de fé, que faz com que a gente tenha certeza da vida eterna, não chegou na sua vida para você ter a mesma certeza que você tem cura? Porque do mesmo jeito que a gente recebe a salvação, irmãos, em Cristo a gente recebe todas as coisas espirituais. É crendo com o coração e confessando com a boca. Então, por isso que você tem que se alimentar de assuntos como esse. Por isso que Deus não desperdiça uma oportunidade como essa. Hoje, tanto há uma possibilidade ou algo disponível para que você receba a cura, mas no mínimo para que você receba um conhecimento que vai fazer você manter-se curado. Amém? A cura, é muito bom que alguém esteja com algum problema numa situação como essa, num culto como esse, e receba imposição de mãos, ou uma palavra, ou a própria palavra sendo ministrada, cura começa a se manifestar na sua vida. Mas melhor ainda, irmãos, é você em um momento como esse, estar atento ao que está ouvindo, tomar posse dessa verdade e carregar pela sua fé a cura no seu corpo. Se manter curado. Amém? Se manter curado. A gente às vezes, pela caminhada, às vezes a gente está meio que relaxado, como por exemplo, numa situação onde a adversidade vem, sei lá, uma dor de cabeça, qualquer coisa, e a gente não está mais orando. A primeira coisa que a gente faz, em vez de orar, muitas vezes porque está mais fácil ali um Dorflex, a gente tomar o Dorflex. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa colocar fé naquilo. Um sintoma que vem no corpo, irmãos, é uma oportunidade de Deus manifestar a sua bondade na nossa vida. Amém? Então, às vezes vem assim, rapaz, um sintoma no meu corpo, corro logo para o médico. Está errado? Não, não está errado. Mas que tal você colocar primeiro diante do Senhor? Amém? Você não tem problema de ir para médico. Eu também vou para médico. Se eu precisar, eu vou. E não tenho nenhum tipo de condenação para isso. Amém? Mas a gente precisa entender que já faz parte da nossa vida cura. Deus em Cristo Jesus já providenciou. Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Amém? Isso tem que ficar impregnado dentro de nós. Em todo o tempo, irmãos, do mesmo jeito que a gente confessa, né, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. A gente também tem que entender que pelas suas chagas eu fui sarado. Eu não serei sarado, mas eu fui sarado. Isso tem que estar, sabe, na ponta da nossa língua, o tempo todo saindo da nossa boca. Não espera ter um sintoma para você buscar na palavra coisas acerca da cura. Porque com um sintoma você vai estar mais fraco, emocionalmente mais abalado, vai ser mais difícil você adquirir ou você receber as instruções da palavra. Mas uma vez que você bem
com saúde, você está comendo da palavra e entendendo o poder que há da palavra para te manter curado, quando o sintoma bater na tua porta, rapidamente você vai saber lidar. Você não vai procurar pastor, você não vai procurar ninguém. A tua fé vai te manter curado. Amém? Eu louvo a Deus, irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso ministério. Dificilmente, quando nós falamos numa área como essa, a gente vê uma igreja debilitada, a gente vê uma igreja adoecida, uma igreja fraca no que diz respeito ao seu corpo físico ou ao seu emocional. Por quê? Porque, quer queira, quer não queira, aqui e acolá, a nossa igreja, o nosso acervo de literatura, os nossos ministros têm tocado nessa área, têm ministrado nessa área. Quanto mais a gente ministra acerca de uma área específica da Bíblia, naquela área a gente vai ser fortalecido. Amém? É como um exercício, irmãos, exercício físico mesmo. Todos nós temos músculos, mas o halterofilista, você quando olha para ele, você vê claramente, rapaz, olha que homem musculoso. Mas sabe, irmão, todos nós temos músculos, só não estamos desenvolvidos como eles, porque eles buscaram se aperfeiçoar naquilo ali, né? E o corpo evidencia o trabalho que eles estão exercendo no seu corpo físico. Eu digo, irmãos, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, ela vai evidenciar aquilo que a gente tem colocado dentro de nós. Quanto mais palavra, irmãos, e acerca de áreas como essa, por exemplo, mais a gente vai se manter firme, mais a gente vai se manter fortalecido, mais a gente não vai ser pego, como tem um ditado que diz, de calça curta. E mesmo que um resultado venha negativo, né? Mesmo que um relatório venha negativo, não vai haver um abalo. Amém? A ponto de, quando receber um relatório, desabar emocionalmente. E aí é que o inimigo pega. E a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que é importante a gente estar bem fortalecido nessa área. Pode acontecer, irmãos. Eu, domingo passado agora, eu dei um breve testemunho do que aconteceu comigo há quase 2 anos atrás, né? Quando recebi um relato do meu cardiologista que eu estava com taquicardia, não é? E eu não percebia, não sentia nada, não sentia nenhum sintoma. Mas sabe, irmãos, ele falou aquilo para mim, foi uma notícia total, que não me abalou. Luciana está aí, ela pode provar. Não mexeu no meu emocional. Eu não perdi o sono por causa daquilo. Meu Deus, como vai ser? Eu sou novo, pelo amor de Deus. Senhor, com 52 anos, e agora com esse negócio do coração. E foi justamente na época, porque o inimigo, ele é astuto, foi justamente na época que os noticiários corriam sobre a situação de Faustão, que tinha que fazer um transplante correndo. E por incrível que pareça, irmãos, na semana, no dia, eu me internei na terça-feira. Não, na quarta-feira. Eu fiz a cirurgia na quarta-feira. Na quarta-feira à noite, o Flamengo jogou pela Libertadores. Luciana fez até uma presepada. Depois eu vou pedir os direitos autorais. Eu lá, Mengão, cantando, e ela filmou para depois passar. E naquele dia o Flamengo estava jogando na altitude. E sabe o que houve com o então técnico do Flamengo? Ele teve a mesma coisa que eu. Eu tinha saído, eu estava convalescendo no quarto lá do hospital. Convalescendo, irmãos, é se recuperando, viu? Culto também é cultura, né? Eu não sabia disso não, foi uma médica que me corrigiu. Presta atenção, eu estava lá, tinha vindo de uma cirurgia de 6 horas. Foram 6 horas de duração, a ablação. E meio ainda sonolento, aí saiu o noticiário, que Tite tinha tido um problema cardíaco. Acelerou o coração, por causa lá, a altitude, ele teve esse problema. E o diagnóstico foi fibrilação atrial, foi o meu diagnóstico.
E no mesmo dia, ou no dia anterior, na terça-feira, o São Paulo tinha jogado no Morumbi contra um time, eu acho que da Bolívia. Quem é jogador, quem gosta de futebol vai lembrar. E um jovem de 22 anos, ele caiu no meio do campo. E qual foi o diagnóstico dele? O mesmo meu. Veja como o inimigo usa, irmão, de noticiários, sabe? E de situações, mesmo no período. E aquilo era para quê? Quando eu vi aquela mensagem, eu vi o cara caindo no meio do campo. Aí Lucas, que é o jogador de São Paulo, que é crente, atleta de Cristo, ele foi em cima, ele até orou lá no meio do campo, na hora do jogo. E levaram ele na ambulância, no outro dia ele veio a óbito. 22 anos de idade, fibrilação atrial. A mesma situação que eu estava passando. Mas se eu tivesse dado mais atenção àquele noticiário, talvez consequência tinha acontecido na minha vida. E eu quero te mostrar na palavra, à luz da palavra, o que a gente precisa fazer quando situações podem até ocorrer, ou quando não. O que a gente precisa manter, qual é o foco que a gente precisa manter. Aonde é que a gente deve estar colocando a nossa total atenção. Não é o relatório. E a gente tem que entender, irmãos, que é importante irmos mesmo. Se tem um sintoma, se tem uma situação, e se o médico dá o diagnóstico, depois dos exames que você fez, aconteceu tudo aquilo, seja obediente, faça tudo aquilo que for determinado para você fazer. Mas sempre coloque a palavra em primeiro lugar. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20. Agora, lembrar de uma coisa a você. Quando nós vamos a um médico, né, e aquele médico ele pede todos os exames, e depois que os exames chegam, e ele traz um diagnóstico, ele passa o que você precisa fazer, não é assim? Você precisa de repouso, você precisa tomar essa medicação depois do almoço, ou de 8 em 8 horas, né? Ele, dependendo da situação, dependendo do que você está passando, ele vai passar uma quantidade X de remédio, uma quantidade X daquele comprimido que você vai precisar tomar durante o dia, se for muito forte, não é uma droga muito forte, talvez seja a cada 24 horas, se for um antibiótico, é no máximo 7 dias, não é assim? Aí a gente vai, ouve, aí ele dá o papel, aí você vai na farmácia, você compra, muitas vezes você até divide, porque os remédios estão tudo caro, né? Mas você está fazendo aquilo com o intuito, né, de você melhorar. E aí você pega aquela medicação, vai para casa, às vezes até coloca ou no celular, ou bota lá pregado lá na geladeira, em qualquer canto, para você saber religiosamente como você deve proceder. Que você tem que tomar aquela medicação tantas horas, não pode tomar aquela medicação em jejum, não é assim? Ou seja, você segue ao pé, né, assim, ipsis literis, aquilo que o médico lhe manda fazer. Por quê? Porque você quer trazer, você tem um desejo de ficar bom, e sabe que o médico estudou para aquilo, né? Ele se especializou para aquilo, ele está ao teu favor, e aquela medicação vai te fazer bem e não mal. Não é verdade? Você quer sair daquela situação. Então, por que é que eu trouxe esse tema de a palavra é remédio? O remédio está aqui, irmãos. Provérbios 4, a partir do verso 20, que diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração. Então, pensa aí em Deus com um jaleco branco, sentado num birô, com um computador à frente dele, diagnosticou a tua vida espiritual, emocional e inclusive na tua saúde do corpo. E quando ele diagnosticou, ele viu que para que você se mantenha, né, ou saia daquela situação que não está bem legal, ele começou a colocar lá, a dizer o que é que você precisa fazer.
como é que você precisa tomar o remédio. No remédio que ele colocou para você, ele diz, você não pode tirar a atenção da palavra. Essa é a medicação de Deus para a minha vida e para a tua vida. Em uma outra passagem da Bíblia, ele diz, né, que para que você seja bem-aventurado, um homem bem-aventurado, irmãos, é um homem saudável no espírito, na alma, no corpo, nos relacionamentos, na finança. Você entende? Em todas as áreas, o homem, ele é bem-aventurado. E quando eu digo homem, eu estou generalizando, homem e mulher. Qual é a forma que Deus encontra na palavra, que é remédio, para que a gente viva uma vida abençoada aqui na terra, desfrutando daquilo que já nos pertence? Medita na palavra de dia e de noite. Escute, qual o remédio? A gente não toma um comprimido de manhã e um de noite? Por que a gente não pode tomar esse remédio de manhã e de noite? Se esse remédio não traz contraindicação. Você entende que se você der atenção à palavra, você vai tirar um bocado de carrapicho da tua vida. Você vai preservar muita coisa emocionalmente que você passa. Porque você vai fortalecer a sua mente. Sua mente, se não for exposta à palavra, que é o remédio, sua mente vai ficar fragilizada. Então, quando vem um diagnóstico natural, que você está com alguma mancha no corpo, por exemplo, se uma pessoa não tem o entendimento da palavra naquela área, ela entra em desespero. Ela já se vê no caixão. Mas uma vez que ela está se expondo à palavra, que ela está tomando o remédio, ela está atentando para a palavra, as razões de Deus, ela está inclinando o ouvido. Porque, irmãos, Deus disse, atenta para a minha palavra. As minhas razões inclinam o ouvido. Esse inclinar, irmãos, é aquela atenção que a gente dá com mais esmero, com mais cuidado. Alguém fala uma coisa importante, aí você, rapaz, repita isso que você está dizendo. Entenda, você esquece tudo que está acontecendo para você dar atenção total àquilo que Deus está falando. Então, no meio de milhares de vozes que diz que não tem mais jeito, que a situação é difícil, vai de mal a pior, papapá, se você estiver dando atenção à palavra, nada vai te abalar. Eu digo, irmãos, por experiência própria, o que eu passei há quase 2 anos atrás. Dentro do hospital, vendo cenas, assistindo programas que estavam falando de pessoas saudáveis, não tinham diagnóstico. Era um jogador de futebol, irmãos, de 22 anos. Um jogador profissional. Estava dentro de campo, correndo dentro de campo. Deu um piripaque na hora. E eu me lembro que quando eu fui para o cardiologista, era para eu fazer um TAF pela PRF. Veja, se eu não tivesse feito se eu não fosse fazer o TAF, né, que é um treinamento de atividade física, para a PRF exige que você leve um documento do médico dizendo que você está apto a fazer o exercício. Talvez eu não tivesse feito esse exame. Talvez eu não tivesse ido no cardiologista. E talvez qualquer coisa emocionalmente que eu passasse, eu podia vir a ter um AVC. Porque foi o que o médico falou. E eu me lembro que eu disse ao doutor, né, o primeiro que me atendeu, que quando viu quando eu tirei o eletro, ele disse, rapaz, tem uma coisa alterada aqui. E ele me acompanhava já há 5 anos. E nunca teve alteração. Sempre foi normal o meu histórico. Mas naquele ano veio alterado. E eu disse, mas doutor, eu não estou sentindo nada. Ele disse, você está se exercendo? Eu disse, ontem mesmo eu estava na academia. E eu não sinto nada. Mas você não fica meio que... Eu disse, não, doutor. Não tenho nada. Ele disse, mas eu não... Mas eu vou te indicar a você ir para um especialista, né, um arritmista, para ele verificar, porque está muito grande aqui, está muito diferente o seu exame. Eu digo, doutor, e o TAF, que é amanhã? Isso era uma quinta-feira. E o TAF, que é amanhã? Ele disse, não, de jeito nenhum, não lhe libero de nada, de jeito nenhum não libero. O senhor disse,
o médico. Eu disse, mas doutor, eu não estou sentindo nada, se eu tenho que fazer esse TAF. Ele disse, não, eu lhe dou um documento aqui, dizendo que... Aí ele olhou para mim e disse assim, sabe por que eu não vou lhe permitir você fazer esse exercício? Porque coração é traiçoeiro. E eu disse, tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Veja, irmãos, eu não estava sentindo nada, eu podia muito bem a revelia dele e ir em outro médico. Pegar, por exemplo, um clínico geral, não precisava ter feito o eletro. Não precisava ter feito o eletro. Eu só ia para um clínico geral, ele ia me dar olhar para mim e verificar que eu era um homem saudável, aparentemente, né? Ele não ia verificar que estava havendo esse descontrole no coração, ele ia avalizar, dava um documento lá, me autorizando a fazer o exercício, e quando eu estivesse lá correndo na Vila Olímpica lá da universidade, eu podia ter um piripaque. É isso que muitas vezes pode acontecer. Amém? Então é livramento. Daí importância, irmãos, por mais que a gente seja crente, entenda, isso é um conselho, tá? Por mais que a gente seja crente, por mais que a palavra seja verdade, por mais que a gente esteja usufruindo de cura, deixa eu lhe dizer, irmãos, necessariamente, pelo menos uma vez ao ano, faz uma geral na tua vida. Seja prudente com você. Eu perdi uma prima com 50 anos de idade, porque ela passou, irmãos, 8 anos, uma mulher, sem ir numa ginecologista. E teve câncer no útero. Quando ela foi, depois de 8 anos, não tinha mais jeito. E câncer de útero é um dos que mais são recuperados. Mas ela simplesmente não ia. Sentia dores, mas não ia. Não vou, não preciso. Quando foi, não saiu. 50 anos de idade, irmãos. Então a gente precisa ser prudente. A Bíblia diz, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Amém? Essa prudência tem que estar conosco. Por quê? Porque estamos ainda em um corpo corruptível, passivo de acontecer alguma coisa. E uma vez que aconteça, se a gente está fortalecido na nossa mente, no nosso espírito, aí a gente vai colocar o corpo em linha com a palavra. Amém? Mas a medicação é essa. Qual é a medicação? Atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Quando o sábio Salomão estava escrevendo aqui, ele não estava dizendo que você tem que estar andando com a Bíblia na sua frente, não. É atenção, é só atenção, é estar dentro de você. Amém? Quando você precisar, é como uma esponja embebecida de água e sabão. Se espremeu, sai. Você precisa entender que a palavra tem que estar dentro de você, para que ela se torne uma com você. O Ed já comentou algumas vezes aqui, que tudo que a gente come se torna a gente, né? Então aquilo que você almoçou hoje já é você. Então aquilo que você meditou hoje já é você, já faz parte de você. Agora, o que foi que você meditou? Esse é o segredo do sucesso. Se meditar nos noticiários diários, somente, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa atabalhoada, né? Desligada de tudo, não, até porque você precisa saber das informações, até para você orar com precisão, pela sua nação, pela sua vida, pela sua cidade, né? Pela sua família, mas não pode deixar a palavra em segundo lugar. Ela tem que estar impregnada. Aí olha o que o verso 22 diz. Quando você faz isso. Porque são vida para quem os acha. E saúde para o seu corpo. Isso é o diagnóstico. Irmãos, isso é a medicação de Deus para a nossa vida. Uma vez que a gente atenta para a palavra, que a gente inclina os nossos ouvidos às razões que Deus tem trazido para nós, que a gente não se desliga, não se desconecta das coisas espirituais, isso daqui vai trazer vida para nós, para aqueles que acham. Veja, a vida vem para os que acham. Se acha é porque procura. Quem procura acha. Quem bate na porta, a porta se abre.
Mas, entenda, tem que ter uma atitude nossa. A palavra está disponível, a unção está disponível, a vida eterna está disponível, mas a orientação é, você tem que atentar. Você tem que inclinar os seus ouvidos. Você não pode se apartar da palavra. Dê o que der, doa em quem doer, você tem que estar ligado à palavra. Amém? É a palavra que vai te suster. É a palavra que vai te manter de pé. É a palavra que vai trazer condições para você conservar íntegro e irrepreensível o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém? Só através da palavra. Então precisamos tomar, irmãos, esse medicamento de Deus chamado a palavra. Ele é o remédio, a palavra é o remédio para a nossa vida. Para nos manter saudáveis, irmãos, em todas as áreas, inclusive no nosso corpo que ainda é corruptível. Porque eu digo, por mais que a gente tenha cuidado, por mais que a gente equilibre em todas as coisas, a Bíblia diz que o nosso homem exterior se corrompe. O nosso homem interior se renova a cada dia, mas vai se corromper. Nós vamos envelhecer, as células vão envelhecer. É a lei da natureza. Foi o que aconteceu depois da queda de Adão. Porque Jesus já providenciou, como eu disse no início, né, toda a condição que Adão tinha perdido, mas lembre-se que Deus disse ao homem, tu és pó e ao pó retornarás. Então o corpo corruptível que veio da terra, né, esse corpo que veio da terra, por mais que a gente faça de tudo para mantê-lo saudável, naturalmente falando, pelo tempo de idade, ele vai perdendo a sua estrutura, ele vai perdendo a sua força, né? E o seu, por exemplo, metabolismo. Mas a gente pode manter, o quanto mais pudermos, né, fortalecido, saudável, em todas as áreas, se a gente estiver ligado à palavra de Deus. Amém? Atentar para a palavra, se inclinar para ela, não se apartar dela, são medicamentos que Deus está nos fornecendo, ou nos orientando, como médico. Lembra? Veja Deus lá com uma roupa de médico, lhe receitando. E a receita dele, para mim e para você nessa noite é essa: não deixe a palavra se apartar dos seus olhos. Atente para a palavra, a tempo e fora de tempo. Não é no domingo à noite, é todo santo dia, irmãos. Todo santo dia. E você hoje, mais do que nenhuma geração, teve a oportunidade, a facilidade que hoje a gente está tendo. A gente pode, irmão, se tem, não tem muita força de ler, né? Ler a Bíblia, ou um smartphone, ou um iPad, né? um tablet, sabe? Mas você pode ouvir. Você pode colocar, sabe, uma passagem da Bíblia, ou você pode ouvir a própria Bíblia. Você pode ouvir livros. Eu não consigo ler livro, mas hoje tem os livros que você pode, tem audiobook. Então não tem como a gente, irmãos, ter desculpa para não colocar a palavra dentro da gente. É uma questão de disciplina. É uma questão de salvação. Amém? De desejo de se manter bem. E o desejo de Deus é que você viva, tenha longevidade de vida, porque Ele quer te usar aqui na terra. Mas precisa de você saudável. Amém? Seja saudável para trazer saúde para os outros. Seja uma bênção para abençoar os outros. Amém? Não faz de tudo para que você se mantenha bem em todas as áreas, para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou já encerrando, porque eu quero abrir um momento aqui para a gente orar, mas quero ler outra passagem de Provérbios, que é tão importante quanto, e tão corriqueira da gente ler, da gente ouvir, mas muitas vezes passa desapercebido.
e fala também de cura, que é Provérbios capítulo 3. Veja lá em Provérbios 3, versos de 5 a 8. Olha o que a gente precisa fazer, irmão. São conselhos que Deus dá a mim e a você. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é se estribar no entendimento? É estar confiando nas razões. Chegou um relato, o relato diz, não tem mais jeito. Aí você toma posse daquele, não tem mais jeito. Em vez de você dar atenção ao Senhor e confiar nele de todo o seu coração. Amém? E entender que Ele é o Deus do impossível. Se não é possível para os homens, se na medicina chegou uma condição de não ter mais jeito, Deus entra em cena. E aí é onde vem não só a cura, mas vem o milagre. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, para Deus não há problema nenhum, tanto dele curar, como também dele operar um milagre. Deus é Deus sobrenatural. O milagre para Deus é algo natural. Escute, Deus é um Deus sobrenatural. O milagre para Ele é algo usual, normal. E para mim e para você, que somos filhos dele, temos o mesmo DNA do Senhor. Então para mim e para você, milagre também tem que ser algo normal. A gente precisa, estar aberto para receber milagre. Como vai ser? Milagre não é como vai ser. Milagre é tomar posse. Quero saber como vai ser. Eu sei que vai acontecer. Amém? Então confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Olha o que a Bíblia diz. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Veja, isso é remédio, irmãos. Isso é a receita de Deus para a minha vida e para a tua vida. Atentar para a palavra, inclinar os nossos ouvidos às suas razões, confiar no Senhor, não se estribar no nosso entendimento. Isso é remédio. Quanto mais a gente botar isso dentro de nós, irmãos, isso vai ficar fortalecido dentro da gente. Isso vai se tornar vida dentro da gente. Não, reconhece em todos os teus caminhos, inclusive no teu corpo físico. Inclusive no teu lado emocional. Para que o teu lado emocional não fique fragilizado e qualquer coisa seja motivo de você perder a sua alegria. E uma pessoa que perde a alegria, irmãos, está fadada a adoecer. Escute, você não pode perder a sua alegria. Porque a sua alegria é a sua força. E uma vez forte, você jamais adoece. Uma vez forte, mesmo que a doença bata no seu corpo, a fortaleza que está dentro de você vai vir como uma contraindicação para aquilo. Se a ação é a tristeza, a reação tem que ser uma gargalhada. Você entende? Mas a gente precisa reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, porque é Ele que vai colocar em ordem a nossa vida, endireitar as nossas veredas. Não somos nós por nós mesmos, mas é Ele, através da sua palavra, que vai como direcionando a gente para aquilo que a gente precisa. Ele vai aprumar a nossa vida, através da sua palavra. Aí o verso 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. O que é isso? Para de confiar em si mesmo. Para de se automedicar. Eu estou falando de coisas naturais e também espirituais. Não tome remédio sem prescrição médica. O que é isso que eu quero dizer? Eu não estou falando de coisa natural não, gente. Pare de receber instruções que não vêm da palavra. Escute. Quando eu digo prescrição médica, eu estou falando a prescrição, a palavra. A prescrição que Deus está lhe dando. Não é porque uma pessoa se diz de Deus e tem uma revelação diferente que aquilo ali vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida é a palavra. Amém? Não saia da avenida principal. Não pegue atalhos.
Escute. Eu vou pegar um atalho para chegar mais rápido. Vai na palavra. A palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Se você sair da avenida principal chamada palavra e entrar numa vicinal, possa ser que você se perca. Possa ser que naquela vicinal o GPS espiritual vai deixar de lhe orientar. E uma vez quando você não é orientado pela palavra, pelo Espírito, você vai ter problema. E o Espírito, que é o teu GPS espiritual, ele só pode te orientar se você continuar andando na avenida principal. O Espírito nunca vai contra a palavra. Então para de pegar atalhos para ter algo positivo na tua vida. Quando minha mãe, eu me lembro novo, sem ter estrutura espiritual, mas tradicionalmente católica, né, a família toda, mas quando acontecia qualquer coisa que saía do controle dela, ela corria para centros espíritas. Porque não sabia o que fazer. Ela estava sinceramente errada, ela queria razão, ela queria solução, ela queria o melhor, ela queria o benefício, mas ela estava procurando as vicinais da vida. Ela estava procurando caminhos que não levam a Deus. Ela precisava andar na avenida principal. Você entende o que eu estou dizendo? Não se desvie da avenida principal. É segurança para você. Pode até demorar um pouco mais, mas você vai chegar no destino certo. Amém? Aleluia. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. O grupo de louvor pode subir. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Presta atenção. Até agora foram conselhos que Deus deu. É como um remédio. Isso é um remédio que Ele está dando para a gente tomar. A gente precisa tomar. Qual é o remédio? Confiar no Senhor. Não se estribar no nosso entendimento. Se apartar do mal. Né? Entender que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos. Ou seja, tomar decisões sem a direção do Espírito. Tem muita gente tomando atitudes, tendo decisões, aí dá errado, aí é onde vai orar. Não, irmão, não bota o carro na frente dos bois, ora antes para tomar a direção. Amém? Não faz na força do teu braço. A medicação é essa, busca do Senhor, as orientações, os conselhos, isso é remédio. Quanto mais conselho você acatar de Deus, irmãos, mais segurança será para a tua vida. Mais saúde vai vir para a tua mente. Mais saúde vai vir para o teu corpo. Porque uma mente fortalecida, irmãos, vai fazer um corpo ficar mais robustecido. Tem muita doença hoje que é doença psicossomática. Tem um sintoma, porque a mente está fragilizada, ela potencializa aquela doença. Eu me lembro, irmãos, eu era uma criança ainda. E eu me lembro que tinha uma esposa de um amigo do meu pai, que ele era corretor. Meu pai na época lidava com construção. O nome dele era Bandeira. E a esposa de Bandeira, Fátima, me lembrei agora até do nome dela. Isso tem 40 anos, irmãos. Ou mais. Eu me lembro como hoje ela é uma mulher saudável, normal. E ela foi fazer um exame normal. Um check-up. E no check-up foi diagnosticada que tinha um câncer. Irmãos, aquilo abalou tanto aquela mulher. Ela não tinha base espiritual. Ela não tinha alicerce espiritual. E quando ela recebeu aquilo, ela acolheu de tal forma que em menos de um mês ela morreu. Isso é muito sério, irmãos. Naquela época do HIV, que estava matando todo mundo, né? Antes de ser encontrado a solução, matando ator, matando cantor, pessoas famosas, pessoas que não eram famosas. Você que é do meu tempo, você vai lembrar como foi uma coisa terrível, né?
E eu me lembro que um homem, ele foi fazer um teste de soro positivo, um exame de soro positivo. Olha a força que tem a sua mente. Agora, eu lhe digo, se você tem uma mente forte na palavra, olha, escute isso. Esse homem recebeu o relatório, soro positivo. Irmãos, eu tive um professor, quando eu fiz engenharia, que eu tive que assistir aula na casa dele, porque ele não conseguia mais ir na universidade. Esse homem, quando ele era saudável, ele tinha 1,86 m mais ou menos, muito forte. E era um homem, todo mundo até sabia que ele era bem mulherengo na universidade. E ele foi acometido de AIDS. Passou-se o tempo, chegou o meu tempo de ter aula com ele. Ele era o melhor professor da parte prática de engenharia civil. E eu, com um grupo de amigos, de colegas, a gente precisou ter uma aula com ele, na casa dele. Eu nunca vi, foi uma coisa terrível, irmãos, a imagem que eu vi. Quando eu cheguei naquela casa daquele homem, ele estava deitado com a cabeça num sofá e com as pernas no outro sofá. E essa parte dele, ela estava como que fora, solta, porque ele não conseguia mais sentar, de tantas dores que tinha. E esse homem que pesava, quando estava saudável, uma média de 95 a 100 quilos, estava com 35 quilos. Cadavélico. Tivemos essa aula com ele, eu creio que por 30 dias depois ele faleceu. Pois bem, essa pessoa que eu estou dizendo, ele fez os exames, e esse exame, quando ele recebeu, deu soro positivo. Todas as características do soro positivo, aquele homem tomou posse. Toda a condição que uma pessoa tinha de soro positivo naquela época, a defesa imunológica foi toda para o beleléu. Acabou a defesa imunológica. Escute, todos os diagnósticos de uma pessoa que estava com soro positivo, esse cara tomou posse. E ele, com pouco tempo, ele definhou e ele estava na mesma condição desse professor. Mas ia no médico muitas vezes. Aí teve uma vez que um médico disse: rapaz, vamos fazer um exame de sangue de novo. E quando fez, foi diagnosticado que ele não tinha, porque erraram. Escute, erraram. Ele não tinha nada, mas a mente, quando recebeu a informação, acolheu aquela mentira como sendo verdade. E tudo aquilo sobreveio no corpo dele. Agora, se para o lado negativo isso acontece, tem essa força, quanto mais para o lado positivo. Se você acolher de fato essa palavra no íntimo do seu coração, for humilde o suficiente de entender que sem Deus você não é nada, mas com Ele você pode viver uma vida saudável em todas as áreas e desfrutar do melhor dele aqui na terra, não tem quem segure você. Amém? Não tem, porque é o que a palavra diz. Amém? Então toma isso como uma verdade, acolhe a palavra, toma posse, pega, se você precisa dessa área, se fortalecer mais na parte de cura, leia livros, pegue versículos específicos sobre essa área e declare isso, anote isso, dentro da sua casa, ponha em lugares, sabe, onde você mais passa tempo, bota no teu celular, se possível for, sabe, em um lugar que seja, que todo momento você vai dar de frente, e aquilo, irmãos, vai saltar da letra e vai se transformar em vida para você. Amém? Quando eu ministro sobre isso, sempre me lembro do que uma vez Gilson contou a mim, em 99, irmãos, na Universidade Federal, num evento onde Brad Fluke estava, e ele, quando estava entrando, uma mulher abordou eles: Gilson, profeta, ore por mim, eu estou doente. E disse lá qual era o problema da doença. E Gilson olhou para ela, e a direção que Gilson teve foi: irmã, pegou a Bíblia, abriu, leia esse versículo.
tal, ele foi pendurado no madeiro, e pelas suas chagas eu serei curada. Aí Gilson foi e disse, leia de novo. Entenda, irmão, ela estava lendo a Bíblia. Gilson pegou a Bíblia para ela ler. Foi a direção que ele teve. Ele não teve direção de orar, de impor as mãos, pediu para ela ler. Aí ele disse, leia de novo. E a mulher, quando leu, ela leu, pelas suas chagas eu serei curada. Aí na terceira vez, Gilson olhou para ela e disse, por favor, leia de novo. Aí ela olhou. Quando ela viu, antes de ler, os olhos dela ficaram esbugalhados. E ela disse, mas está dizendo aqui que pelas suas chagas eu fui curada. Eu fui curada. Eu não serei, eu fui. Eu estou curado. Eu recebi a cura. Começou a dar pulo e instantaneamente aquela mulher foi curada. Mas escute, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus, em letra minúscula, desse século, cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória. Veja, por mais que a Bíblia estivesse diante dos olhos dela, mas o inimigo, né, que é um ser espiritual, cegou o entendimento, e ela não estava conseguindo ler o que a palavra de Deus diz acerca dela. Então que eu e você possamos definitivamente tomar esse remédio, não soltar esse remédio, não largar esse remédio. Tome, e ele não vai trazer contraindicação para você, eu lhe garanto. Me cobre depois. Se você está precisando nessa área, me cobre depois. Mas toma a tempo e fora de tempo. Sabe? Tem pessoas aqui que precisam tomar, não é uma vez ao dia. Tem pessoas aqui que precisam tomar pelo menos uma boa talagada de manhã, um reforço de tarde, e antes de dormir tomar uma outra lapada. Para que isso fique, porque a sua mente precisa ser lavada. Amém? O que é podre, as mentiras do diabo que foram lançadas na tua mente, essa podridão, ela só vai sair mediante o lavar regenerador da palavra de Deus. Faça um teste quando você chegar em casa. Pega um copo sujo e deixa ele embaixo da torneira. Abra a torneira e espere o que vai acontecer. Com o passar do tempo, o que é sujo, pó de café com água. Deixa lá ligada a torneira. Você vai ver que vai chegar um momento que todo aquele pó vai sair e a água vai ficar límpida. Assim acontece na minha mente e na tua mente. Se a gente deixar a nossa mente ser lavada pela palavra, irmãos, amém? O que é podre que a gente recebeu nesse mundo vai sair, para que o inabalável permaneça dentro de nós. Amém? Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé. Entenda bem, eu não sei se você que está aqui está passando por alguma situação. Eu não quero saber nem qual é o sintoma, independente do que você esteja passando. Seja algo para os teus olhos naturais, impossível ou não. Seja apenas uma dor de cabeça repentina, seja uma enxaqueca contumaz, né? Um sintoma que você tem carregado ao longo dos seus anos. Seja qualquer outro tipo de problema, de enfermidade que você tenha. E se você está aqui e você quer receber oração ou imposição de mãos, eu quero que você venha aqui na frente rápido. Amém? E a gente vai adorar o Senhor enquanto eu estiver orando por você, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. Na verdade, muitos que estão aqui, pela palavra que foi ministrada, Deus já trabalhou dentro de você. Amém? Agora, deixa eu lhe dar um outro conselho. Pega essa mensagem de hoje, principalmente você que está precisando. Pega essa mensagem, vai no canal do YouTube, escuta ela novamente. Escuta a terceira vez, escuta a quarta vez, até que você entenda, de uma vez por todas, que você precisa se manter na palavra de Deus. Amém? Eu vou ser rápido com vocês, vou orar por vocês muito rápido, pôr as mãos. Quero que a igreja adore junto conosco uma canção que eu pedi para que o Ministério do Louvor tirasse. Muito simples a canção.
mas é muito poderosa, porque Ele é o Senhor que nos cura, Ele é o Deus que nos sara, Ele é o nosso Jeová Rafá, e tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E que seja feita na terra aquilo que é feito no céu, a vontade de Deus no céu. Irmãos, não tem nenhum relato de pessoas doentes no céu. Se no céu não tem doença, na nossa vida também doença não pode permanecer. Pode ter certeza que vocês vão receber, como o Marcelo hoje falou, de uma unção especial. Deus não desperdiça oportunidades. Eu sei, irmãos, quando a unção de cura vem sobre a minha vida. Alguém pode dizer, se Deus Ele quer tanto que as pessoas fiquem curadas, Ele sendo onipotente, onipresente, por que é que Ele não faz isso logo? Por que é que pessoas adoecem? Né? Deus não é onipotente, Ele não tem todo o poder, por que a gente ainda adoece? Rapaz, Deus também tem todo o poder. Por que é que tanto crente ainda não dizima? Já parou para pensar sobre isso? As pessoas às vezes questionam Deus, porque Deus não está curando as pessoas, né? Ele, pela sua bondade e poder, sem a gente fazer nada, Ele podia nos manter curados. Não, irmãos, existe uma coisa que Deus deixou estabelecido, que é a nossa vontade própria, a nossa decisão, né? Então tem coisas que a gente faz que Ele nem aprova, mas a gente continua fazendo. E a gente precisa entender que uma vez que a gente dá atenção a Ele, uma vez que a gente cumpre os princípios da sua palavra, aí sim, a gente tem direito total, pelo que a palavra nos dá, de chegar a Ele e dizer, Senhor, eu fiz isso na tua palavra, eu estou andando na luz da tua palavra, e com certeza você vai ter o benefício da palavra. Amém? Vamos cantar?